E a gente aqui quer aproveitar a presença desse grande advogado guarabirense, assim como Vando, talentoso, respeitado, o doutor Fábio Mariano, que é especialista em direito eleitoral. A gente está se aproximando da eleição de 2024, as eleições municipais que acontecem em todo o país para a escolha do prefeito, da sua cidade, dos vereadores. Então, em meio a tudo isso, vem as mudanças na lei eleitoral, com a história das fake news, as agressões via rede social. Então, a justiça eleitoral, ela está passando por um processo de transformação. E ninguém melhor do que um advogado da importância do doutor Fábio para estar aqui com a gente, para trazer essa informação para mim, enquanto profissional de imprensa, e para você, enquanto eleitor telespectador. Seja bem-vindo, doutor Fábio. Bom dia, Michele, bom dia a todos os telespectadores da TV Mídia. Realmente, toda eleição a gente tem que reaprender. Por sorte, ela é muito similar à de 2022. Ela é bastante diferente da de 2020, mas é muito similar à de 2022, já que no último ano não houve nenhuma grande alteração, a não ser as resoluções editadas pelo TSE no último mês, que trouxeram a questão da fake news, que trouxeram a questão do acompanhamento. Mudanças não sendo tão novas, ou seja, sendo de 2022, mas ainda é muito desconhecida pelo grande público. Exatamente, elas serão utilizadas nas eleições gerais de prefeito e vereador agora pela primeira vez. Então já são coisas que estão aí, por exemplo, a questão da quantidade de vagas para o parlamento, que era 150% na eleição passada, mesmo já não havendo a coligação, e agora só são 100% mais um. Então, por exemplo, em Guarabira, cada partido, que não existe mais coligação já há algum tempo, cada partido pode ter 16 candidatos a vereador, e não mais 23, não mais 30, como era antigamente, e agora só são 16 candidatos. Então, isso tem criado, entre homens e mulheres, 30% para um dos gêneros que geralmente se fala para mulher, mas não. É 30% para cota de gênero. Tanto faz homem ou mulher. Se tiver mais mulher do que homem, também tem que ter 30% de homens. E aí, essas inovações que foram utilizadas nas eleições de deputado, serão utilizadas também agora na eleição municipal de prefeitos e vereadores. Advogados especialistas nessa área tem muito trabalho, né? Porque além de atender aos convites da imprensa para essas entrevistas esclarecedoras, acredito que vocês participam também de muitas reuniões, né, com os partidos. Na verdade, o advogado ele tem um trabalho tanto jurídico como político nesse período de eleições. Eu estou assessorando em 8 eleições. Então, domingo passado, eu estava aqui em Guarabira ajudando nas filiações de candidatos. Domingo faz 15 dias, e tive que sair daqui para Riachão do Poço, para fazer o mesmo serviço lá também, auxiliando a pré-candidata a prefeito de lá. Então, realmente, a gente tanto trabalha um pouco na parte política, como também na parte jurídica. A gente tem que ter a mensuração de qual seria o quociente eleitoral, para fazer a quantidade maior de vereadores por partido, se é mais interessante que seja dividido entre 2, 3 frentes, ou basta em uma lista só. Então, nós temos que, além de ter todo esse acompanhamento jurídico, temos que ter também uma noção do acompanhamento político para não perder e não atrapalhar o candidato. Porque um assessor, que o advogado, no caso, trabalha com assessoria. Se ele não tiver a menção ou um pouco de expertise naquilo, então ele vai atrapalhar mais do que ajudar. Doutor Fábio, a gente viu que muitos partidos criaram para si muitos problemas com a questão das candidaturas femininas, que em sua maioria absoluta, candidaturas laranjas, isso ficou comprovado, isso mexeu com câmaras municipais, vereadoras e vereadores, que por consequência perderam os seus mandatos, e acredito que há uma preocupação bem maior agora com essa situação, né, de não cometer os mesmos erros da última campanha municipal.
Com certeza, a fraude à cota de gênero, ela ficou muito evidenciada nessa última eleição, principalmente na Paraíba. Foi um estado pioneiro que não teve tolerância para nenhum tipo de fraude à cota de gênero. Às vezes se confunde dizer, não, mas o marido e a mulher não podem concorrer. Podem, não existe impedimento legal nenhum. Agora tem que concorrer de fato. E tem que concorrer. Você pode, por exemplo, o marido pode ir em busca de uma categoria e a mulher de outra. Mas tem que concorrer. E não o que se fez em alguns lugares, que botava só o nome e no outro dia a pessoa já estava pedindo o voto para outra pessoa. Um voto da pessoa da suposta candidata. Não fez gasto eleitoral, nada. Não teve uma postagem em rede social pedindo voto para si próprio. Então isso configurou de forma muito clara a fraude da cota de gênero. Os maiores prejudicados, na verdade, foram de fato os candidatos que perderam o mandato. As pessoas que se emprestaram o nome para servir de laranja também ficaram inelegíveis por um período de tempo que a lei determina. Mas os candidatos, de fato, perderam os mandatos. Preso por conta disso ou não chega a tanto? Não teve nenhum caso de prisão, porque a legislação eleitoral ela tem uma mitigação na questão dos crimes eleitorais, né? As penas são menores e tudo mais, e elas seguem outro rito diferente do Código Penal, mas ficaram inelegíveis. Por exemplo, passar no concurso não vai poder assumir, porque não vai tirar certidão de quitação eleitoral. E vários outros problemas que foram acarretados. Agora, se tiver pego em recurso financeiro do partido, aí é mais grave e responde criminalmente de uma forma muito mais gravosa. Que forma aí? Seja mais claro nessa questão de recursos do partido. Não, porque é o seguinte, o partido, a candidatura hoje ela tem um financiamento público de campanha. Gente, são bilhões de reais. Exato. Para os partidos. E obrigatoriamente tem que ser destinado um percentual de no mínimo 30% para o financiamento das candidaturas femininas, ou de cor, cota de cor também que tem para a questão de negros e pardos, indígenas. Então tem um percentual desse recurso que é destinado a essas pessoas. Teve locais em que essas pessoas, sendo laranja, ainda receberam recursos para não fazer campanha. E esse dinheiro foi utilizado de forma diversa do que era para ter sido feito. E aí essas pessoas que receberam recurso do fundo eleitoral, recurso público de financiamento de campanha, e utilizaram de forma diversa do que deveria ter sido utilizados, esses respondem de forma mais grave ao cometimento do crime de fraude à cota de gênero. Eleitoral, ela sempre foi muito atenta a essa questão do manuseio de todo esse dinheiro, de todas essas cifras pelos partidos políticos, e agora muito mais por conta desse volume bilionário, como a gente já divulgou aqui em outras situações, o volume, o valor que cada partido recebe. Foi aprovado no orçamento agora em torno de 6 bilhões de reais de fundo eleitoral. Então, há algum tempo, isso até foi, eu estava numa palestra com a doutora Maria de Fátima Bezerra Cavalcante, Maranhão, e ela falou, ela era presidente do TRE até então, ela falou que, olha, até um tempo atrás a gente mal via falar em prestação de conta. O cara ia, botava o papel, a prestação de conta não dava em nada, a reprovação também não dava em nada, e não tinha esse problema. Só que de um tempo para cá, a Justiça Eleitoral, ela ficou muito mais diligente. Federal, os órgãos de controle, eles são interligados. Então, as doações, por exemplo, hoje ainda podem ser feitas de forma pessoa física, com até 10% do seu imposto de renda, dos seus rendimentos. Só que tem que ser com o CPF demonstrado, tem que ser via transferência bancária ou cheque cruzado. Pode ser feito se o recebedor tiver como chave Pix o CPF, que é para a Receita Federal, cruzar essa informação junto aos bancos, às instituições financeiras, e investigar de fato, junto com a Justiça Eleitoral, se aquela prestação de conta está correta ou não. Então a gente tem tido muito problema, principalmente quando a pessoa não contrata uma assessoria técnica, seja de contabilidade ou advocacia, que não tem expertise na área, porque geralmente não faz o trâmite correto, perde prazo, não junta toda documentação atinente. Tem por onde começar. Exato, e se sobrar, tem que devolver ao partido. Se sobrar R$1, tem que ser feita a devolução. E sobra, doutor? Às vezes sobra porque a pessoa não sabe gastar.
É para você ver, a falta de uma assessoria, a falta de assessoria acarreta você até você não saber gastar. Muito candidato que pensa assim, eu não vou contratar uma assessoria contábil, porque isso é perda de dinheiro. Hoje, pela legislação eleitoral e pelas resoluções do TSE, é obrigatório você ter um contador e um advogado na sua prestação de contas. Sem esses dois profissionais, sua prestação de contas é tida como não prestada. Na verdade, sem o contador, você não consegue nem gerar a prestação de contas. E sem o advogado, suas contas ficam como não prestadas junto à Justiça Eleitoral e você fica inelegível pelo período de 4 anos. O período seria do mandato que você teria direito a disputar. 4 anos cargos normais e 8 anos para o Senado. Então você tem que ter todo cuidado e tem que ser pago. Ainda tem mais esse detalhe, tem que ser pago de alguma forma, esses dois serviços. Então, pode ser inclusive uma doação. Agora, tem que ter tanta prestação de contas, todos esses requisitos, senão o camarada tem contas como reprovadas ou não apresentadas, que todas as duas acarretam em grandes problemas para o candidato. Doutor Fábio, a gente falou de algumas novidades em termos de exigências da lei para as eleições desde 2022 para cá. Agora, quais são assim aquelas regrinhas básicas mesmo que ainda estão em voga, vamos dizer assim, na lei eleitoral? Vou dar um exemplo para você de uma modificação, mas que é antiga, só mudou. Por exemplo, o cidadão que não estiver partido eleitoral até 6 meses antes do pleito não pode ser candidato. No caso, até o dia 5 de maio, tem que estar alistado a um partido eleitoral, a um partido político. E isso, até um período atrás, era de 1 ano. Até bem pouco tempo atrás, era um período de 1 ano. O domicílio do candidato também. Por exemplo, é daqui de Guarabira, mas vai se candidatar em Cuitegi, precisa transferir esse domicílio até que dá. Transferir até dia 5, e se filiar ao partido até dia 5 também, poderá disputar a eleição lá, que antigamente era um de antecedência. Você tem que ter certidões, seja criminal, certidão eleitoral, de quitação eleitoral. Se tiver devendo multa, a Justiça Eleitoral também não pode ser candidato. Precisa dar um passeio nessas instituições para poder ter esses papéis na mão, ou via internet já se consegue tudo? Todas as certidões, seja do TJ, da Justiça, elas você consegue via online. Se não diretamente... Coisa para isso? Tudo gratuito. Tudo gratuito. A certidão de quitação, que às vezes não é só por... Você tem uma multa eleitoral que foi aplicada a você. Se não foi pago, você está inelegível até o pagamento da multa. Esse crime e é multado na lei eleitoral, tem que pagar de todo jeito, não tem essa de não pagar. Só se não for mais candidato. Se for candidato, tem que pagar. Você pode até votar, mas não pode ser votado. Só vota na eleição passada para deputado, tinha um deputado de Santa Rita, um candidato a deputado. Quando foi pedir o registro, diferiram o registro dele, porque ele não tinha que sair de onde está essa eleitoral. Ele disse, mas eu voto. E levou os comprovantes de votação. Só que aí, quando saiu a certidão eleitoral, não saiu, porque ele tinha uma multa, devia uma multa à Justiça Eleitoral. E só foi candidato porque a gente fez o recurso no pedido de registro dele, e ele pagou a multa, juntamos o comprovante e pagou a multa. Quer votar, como pode fazer a justificativa eleitoral? Há alguns casos... A gente está fazendo aqui essa misturada porque a gente está falando de situações de candidatos e, ao mesmo tempo, de eleitores também. Eleitoral, ele pode ir justificar em qualquer urna. Quem não tiver no período, após a eleição, ele vai ao cartório eleitoral para fazer a regularização dele. Vai pagar uma multa, é pequena, assim, e transforma e fica quito com a Justiça Eleitoral. Agora, quem tiver nesse caso sem a eleitoral e estiver com quem voltar a votar, tem até o dia 8 de maio para se reabilitar com a Justiça Eleitoral, para transferir e para fazer alistamento eleitoral na domicílio que quiser votar. Eu, por exemplo, que votei na última eleição
E se por acaso eu estou aqui com alguma dúvida, se estou com tudo legalmente falando, apta para votar nessa eleição agora de 2024, eu preciso necessariamente ir ao cartório ou também pela internet, ou Não, eu posso verificar isso? Pela internet, pelo site do TSE, do TRE da Paraíba, você consegue todo o seu histórico de regularidade, de quitação eleitoral, todas as certidões saem em casa mesmo, pelo celular, você consegue tirar pelo celular. Você bota no Google TRE-PB, vai abrir o site do TRE da Paraíba e lá vai ter certidão local lá, cidadão, certidão de quitação eleitoral. Você vai puxar pelo número do seu CPF e o nome da sua mãe, vai sair lá a certidão de regularidade ou não. Se sair não, você vai ter que procurar o cartório eleitoral para saber qual o motivo. E, inclusive, os cartórios eleitorais, eles dispõem de WhatsApps, que você pode conseguir também pela internet, para não precisar nem ir lá. Às vezes você não precisa nem ir presencialmente, que o próprio pessoal do cartório eleitoral, ele diz o que aconteceu e como é a forma adequada de você corrigi-lo. Eleitor, verificar tudo isso. O prazo para verificação, ele se encerra 90 dias, 3 meses antes da eleição, para a questão da quitação eleitoral. Mas para a filiação de novos, ele tem até o dia 8 de maio para fazer o alistamento eleitoral, ou se tiver o título cancelado, que aí é uma forma diferente de quitação e de registro, e também ao cartório eleitoral, se dirigir ao cartório eleitoral e regularizar o título e se tornar apto para votar. 11h39, o tempo passando, e eu vou lhe explorar aqui o máximo, porque tem muita dúvida para a gente tirar, por exemplo, em relação às pesquisas eleitorais. A gente está vendo no Instagram, em sites, em programas de rádio, divulgando pesquisas não registradas. Até que ponto, por exemplo, eu que tenho um Instagram, que tenho um site, posso fazer aquela famosa enquete tão despretensiosa? Isso é permitido ou quem promove isso, quem faz isso, está cometendo crime eleitoral? Veja, essa é uma regulamentação já dessa resolução de 2024. Esse é um dos cortes específicos que eu quero dessa fala do doutor Fábio Mariano. Quem está publicando enquete, seja em site, blog, Instagram, está cometendo crime eleitoral? Não. Enquete não. Enquete que não tenha, que seja feita a disposição do eleitor ir lá e optar por votar em algum candidato, que não tenha caráter científico, que seja uma mera deliberação da pessoa ir lá e votar naquelas enquetes, não comete nenhum ilícito eleitoral. Agora, desde o dia 1º de janeiro, que as pesquisas eleitorais, elas têm que ser registradas na Justiça Eleitoral com antecedência mínima de 5 dias antes da publicação, para que possam ser repercutidas em meios de comunicação, em redes sociais, passíveis do cidadão ser multado naquela multa de R$53 mil, que é uma multa salgada e que não tem recurso. Se a pesquisa não for registrada. Se for uma pesquisa eleitoral que tem aquele caráter científico de enganar as pessoas, ou até mesmo de repercutir sem quem tenha tido o devido registro, o cidadão está incorrendo em propaganda eleitoral falsa, fraudulenta, e poderá ser multado naquela multa pesada de mais de R$50 mil. Doutor Fábio, por exemplo, a gente vê essas enquetes em sites, blogs, em Instagrams, a gente sabe que pode ser por interesse jornalístico só daquele blog, daquele Instagram, ou para ter os famosos likes, curtidas, participação, mas pode ter também por trás alguém dizendo, faz aí uma enquete. E até que ponto isso não beneficia, por exemplo, quem está na frente dessa enquete? Que eu considero, e sou leiga falando sobre isso, eu considero uma pesquisa, não deixa de ser uma pesquisa. Não, eu concordo completamente com você, e até um período atrás era verdade. Só que como ela não tem caráter científico e não passa por regulamentação, então ela não é proibida. O eleitor. Com certeza. Está aqui eu, o senhor, doutor Padraque, nós três aqui concorrendo, e aí o seu nome está na frente. Impressiona. Isso lhe beneficia, sem dúvida. E outra coisa, você pode hoje, a gente sabe que com a inteligência artificial, com os chatbots, você pode manipular aquela pesquisa, aquela enquete, né? E criar uma sensação realmente.
eu entendo que deveria ser coibido também pela legislação eleitoral. Só que a legislação tem passado foi muito tempo restritiva, demais, ninguém podia fazer nada na pré-campanha, um adesivo com o nome Ela Vem Aí, já era multa de R$ 5.000. E hoje só não pode pedir o voto explicitamente. Mas você pode dizer que apoia, você pode dizer as qualidades daquele candidato, você pode dizer tudo, menos pode. Só não pode pedir o voto explicitamente. Até a resolução, a última da semana passada, ela veio trazendo porque se dizia o seguinte, chegou a se dizer só o seguinte, só é pedido de voto explícito, dizer vote em. Se não tivesse vote em, não era pedido explícito de voto. E não era passível de multa nesse período de pré-campanha. E aí veio dizendo que independente de não ter o termo vote em, o que seja similar àquilo também é passível de ser coibido pela Justiça Eleitoral por ser um pedido de voto de forma antecipada. Outro corte também que a gente tem que fazer em relação a essa pergunta que eu vou fazer agora. Quais são as implicações, o que é que está vedado, por exemplo, em relação à mídia ou ao jornalismo online? Isso é uma pergunta que me interessa e muito. Quais são as novidades, o que é que pode e o que é que não pode? O que é que o portal mídia pode publicar? O que é que o Instagram da TV Mídia pode publicar? O que é que eu posso publicar aqui nesse programa, por exemplo? Veja, na pré-campanha só é vedado o pedido explícito de voto. Ou também algo que seja muito desfavorável ao cidadão que pretende ser candidato. Ou uma fake news, por exemplo. A invenção de uma história ou a vinculação de uma história sobre aquele cidadão que não é verdade. Mas, no mais, vocês estão totalmente liberados de fazer qualquer matéria jornalística. Trazer o pré-candidato para dar entrevistas. Tranquilamente, também não é necessário dar igualdade de espaço no período de pré-campanha, só a partir da data. A partir do período eleitoral. Do período eleitoral, que você tem obrigatoriamente que dar o mesmo espaço a cada um, para não causar causar pesos diferentes nas campanhas. E é algo que a gente realmente tem visto com preocupação. Porque quem tem um poder aquisitivo maior tem mais acesso às mídias. Tem mais acesso às redes sociais, tem mais acesso a pessoas, tem mais acesso a jornalistas, a meios de comunicação. E o candidato que tem menor potencial financeiro, ele sofre muito nessa pré-campanha. E as campanhas estão ficando muito divergentes, porque você já parte muito na frente. Apesar de que os gastos, eles também já estão sendo observados já na pré-campanha, contratação de mídia, contratação de equipe de marketing, tudo isso já pode ser observado na pré-campanha. Só que a gente sabe que existem formas e formas de burlar. E isso atrapalha bastante os candidatos que têm um menor poder aquisitivo. Mesmo você tendo, às vezes, uma condição boa eleitoral, mas você não tem o mesmo recurso que o outro candidato tem. Os meios de comunicação. Não, propaganda paga não, a não ser que seja algum tipo de propaganda de mandato, alguma coisa assim, ainda está em período que possa ser feito. A gente pode estar divulgando o que o vereador falou na Câmara Municipal e que é candidato também. Pode tranquilamente. Agora, vincular propaganda eleitoral, aí seria propaganda extemporânea e aí seria possível de sanção de multa. Retirada, né, da propaganda eleitoral e uma multa também que começa de 5 mil e vai até 25. Ou, se exceder os 25, se o valor da campanha publicitária que foi paga for maior que o valor de 25 mil. Também pode ser acima de 25 mil nesses casos. 11h47. Doutor Fábio, para aqueles candidatos que precisam se afastar das suas funções para poder concorrer à eleição, a partir de quando eles deixam de prestar serviço no seu local de trabalho? E se, por exemplo, no período em que eu fui candidata, eu tive que me afastar, acho que 4 meses antes, naquele tempo, né, era 4 meses antes, e não recebia os dividendos no final do mês. Para quem é do setor, mas eu era da iniciativa privada, mas quem é do setor público fica recebendo o salário, se afasta durante quanto tempo para concorrer à eleição?
em sendo cargos comissionados ou contratos, não recebe. Por exemplo, o secretário que deseja concorrer a prefeito ou a vereador, ele tem que se afastar agora até o dia 5 de abril. O servidor público normal, mesmo que contratado ou comissionado, ou efetivo, são 3 meses antes da eleição. Exato. Só que esses 3 meses, ele era em virtude da campanha ter 3 meses. E agora ela não tem mais 3 meses, ela só tem 45 dias. Então o cidadão que vai fazer o requerimento 45 dias antes do início da campanha propriamente dita, que é no dia 16 de agosto. Então ele vai ficar 1 mês e pouco antes da convenção, na condição ainda de pré-candidato, mas já afastado para não ficar inelegível. E se não tiver o nome homologado na eleição, ele tem que devolver o dinheiro que ele recebeu indevidamente ao erário público. Então, se sair para ser candidato, vá mesmo e vá fazer campanha. Porque se sair como antigamente se fazia, para ter 3 meses de férias, casa recebendo dinheiro. Se ficar reconhecido aquilo, vai devolver o dinheiro ao órgão que pagou a ele. Seja a prefeitura, seja estado, seja qualquer órgão. Então, tem que ter cuidado, tem que ter só sair se for na certeza de ser candidato mesmo, porque senão vai ter que devolver o recurso. Transferência de título ainda gera muita situação, muito problema. Ainda a Justiça Eleitoral ainda fica muito atenta a essa questão. Até quando podemos transferir o título eleitoral? Até dia 8 de maio. O domicílio eleitoral, ele tem um caráter diferente do domicílio civil, por exemplo. O domicílio eleitoral não é só onde você mora, onde você trabalha. Pode ser também onde você tem um vínculo afetivo, onde você tem um vínculo familiar. Só que a gente observou muitos, e principalmente nas pequenas cidades, que chegava a tempo de ter mais eleitores do que habitantes. Exatamente. E aí a Justiça Eleitoral começou a ser provocada pelos partidos, principalmente os partidos mais prejudicados. Temos problemas como esse aqui na nossa região, né? Na nossa região. E aí a Justiça Eleitoral começou a fazer ela faz o tipo uma inspeção em loco de casos por amostragem. Você vai até o dia 8 lá, pede sua transferência, você já sai com o título. Só que depois pode ser que chegue um oficial da Justiça Eleitoral, naquela casa que você disse que morava, constatar se você mora mesmo. E assim, aqui teve um período, principalmente no período da biometria, que tivemos vários títulos eleitorais cancelados. E gerou um grande problema porque o camarada não sabia, morava em outra cidade, quando chegou para votar não tinha, não estava listado na zona que estava lá no cartão, e no título eleitoral. E isso causou muito problema, isso causa muito problema para a Justiça Eleitoral, para as coligações e para a polícia no dia da eleição. Dá muito trabalho. Então, quem for transferir, faça até o dia 8. Transfira por convicção, não para votar em um candidato que lhe prometeu alguma coisa. É porque você quer votar ali, porque tem um parente, porque mora na cidade, porque morava em outro canto. Votava em João Pessoa, por exemplo, está morando em Guarabira, ou vice-versa. Então, até o dia 8 de maio, faça essa transferência. É a última data para transferência e para alistamento. Procure o cartório eleitoral e o quanto antes. Porque às vezes a gente via deixar para o final, ficava aquelas filas enormes na porta do cartório eleitoral. O trabalho de reclamar, né? Ei, tudo no Brasil é fila, mas também você deixa tudo para a última hora. Olha, o calendário eleitoral, ele veda do dia 8, do dia 9, na verdade, a partir do dia 9 você não pode mais se alistar nem transferir, e só vai reabrir a janela depois da eleição, meses depois da eleição. Mas em compensação ele vai passar mais de um ano, com a janela aberta para você fazer a transferência de domicílio e o alistamento eleitoral. Então, tem tempo sobrando. Ainda dá agora. Ainda temos mais de 1 mês e 10 dias de prazo para se transferir e para se alistar eleitoralmente. Então, procurem logo, busquem um cartório eleitoral, o quanto antes, por aborrecimento, nem constrangimento, depois ficar sem poder fazer, sem poder reclamando votar. como se tivesse razão. É verdade. Doutor Fábio, a gente já está terminando o nosso tempo. Eu gostaria de lhe deixar à vontade para fazer aí... para fazer as observações que não tivemos tempo ainda nesse período dessa sua entrevista, que eu considero tão importante. Michele, geralmente, quando eu dou entrevista a respeito do direito eleitoral, no final eu termino pedindo a conscientização do eleitor. Porque a gente acompanha demais, a gente que milita nessa área, que você já foi candidata, é jornalista, conhece
o métier todinho da política. A gente está aqui com o doutor Padrá, que também já foi candidato, conhece esse métier. E os nossos telespectadores, a gente tende a dizer assim, sabe? Não, o candidato pobre não pode ser candidato porque ele não tem condição de bancar uma campanha. Mas o que é bancar a campanha? Bancar a campanha é comprar voto. Então, como é que eu vou dizer que o camarada não pode ser candidato porque não tem recurso para comprar voto? E vou depois dos que estão eleitos de qualidade, uma educação de qualidade, que não tem minha rua. Não fiz o meu papel e às vezes nem para vender meu voto, mas desestimulei uma pessoa que tinha um sonho de ser político e não foi porque disse, eu não vou, vou bater de frente com que vai. Então eu peço ao eleitor que ele vote com a consciência em quem quiser. Eu não estou pedindo voto para ser ninguém. Eu estou dizendo o seguinte, você de casa, você tem que prestar atenção que às vezes um saco de cimento que é 30 e poucos reais, ele vai lhe fazer falta não na meia parede que você levantou, mas vai fazer falta na condição do posto de saúde do seu bairro, tá sem buraco ou sem cadeira no telhado. E a gente tem que ter essa conscientização. Enquanto a gente nós como sociedade não nos conscientizarmos, não haverá melhora, não haverá mudança de verdade nas eleições. A ação é feita pela Justiça Eleitoral, é feito a contento ou ela precisa ser mais ágil em relação Eu acho que ela não é, ela é feita, mas ela não é de uma forma mais ostensiva. Ela deveria ser feita demonstrando, como a do cigarro. Na carteira de cigarro não tem a foto do cara lá com câncer. Pronto, então tinha que botar na propaganda eleitoral uma pessoa numa maca no hospital, ou num posto de saúde, ou em qualquer estabelecimento, e sem atendimento, porque não tem a condição necessária para aquela pessoa. Então, isso é que deveria ser feito. Porque o cidadão está lá, está na casa dele, teve o arroz e o feijão, tem uma dor, mas vai não sei o quê, aí depois procura outro político, e não sei o quê. Mas a gente paga no Brasil. Então a gente deveria ter serviços, se não na plenitude, mas bons serviços. Que não faltasse a oferta do serviço. Né, pelo menos. E a gente vê que falta às vezes uma cartela de pirona é R$4. Para a gente que compra numa farmácia, mas para um ente público que compra em larga escala, é muito mais barato. Centavos, inclusive. Exato, então ou pegar mais bonito, ou pegar agora todo queridos amigos e clientes, mas toda ela funciona, ela vem peixe na Semana Santa, vem porto, vem médico da no Páscoa, porto, o ovo da Páscoa, as festas são as melhores. As festas são as melhores. E é mesmo ciclo vicioso, e as pessoas continuam um carrinho. Aí vem uma geração que diz que é mais consciente e com 2 meses de eleição já diz, não, eu só voto em fulano se me der um emprego. E isso fica e a gente nunca evolui. Não tem nenhum político que foi colocado lá porque chegou e disse, não, esse mandato é meu. Todos foram votados. Nenhum caiu de paraquedas naquelas cadeiras que estão sentados. Todos foram votados. Então aquilo reflete a sociedade. Não adianta a gente dizer, não, a classe política é uma ilha. Não, não é. Ela faz parte da sociedade. E a gente tem visto isso e eu sinto muito mesmo que a gente tem visto. Além de ter aqui para nós, mais uma vez peço perdão aos meus amigos, mas aqui em geral ela tem diminuído a importância, muito em virtude, porque agora virou 90% não é exagero meu, mas 40%, 50% não faz política, faz negócio. E um orçamento bilionário desse, né? Fora os famosos 10, 20, 30% nas obras, então virou negócio mesmo. Negócio muito lucrativo. Infelizmente é verdade. Agradecer, viu, Michele, pelo convite. Fico agradecida. Pelo espaço. Eu sei que, à medida em que o período eleitoral vai se aproximando, você, como advogado especialista na área, vai tendo muito mais trabalho. Mas aqui e acolá vou lhe fazer o convite para quem
possa estar aqui com a gente, ou quem sabe uma entrevista online, uma chamada de vídeo, mas é de extrema importância esses esclarecimentos aí. Eu estou completamente à sua disposição. A gente tem tentado, na OAB também, qualificar a assessoria. Nós fizemos recentemente um seminário lá, você até divulgou para a gente, com o presidente do TCE, doutor Nando Nis, falando sobre condutas vedadas de gestores públicos, porque também tem gente que pensa que está na campanha, a prefeitura, o Estado pode fazer o que quiser, e não é assim. Tem que ter o devido processo legal e tem as limitações da legislação. Fizemos também a respeito da cota de gênero e aí tentando melhorar a oferta de mão de obra para que as campanhas sejam mais limpas e mais bem assessoradas e que a gente tenha muito menos problemas e muito menos cassação. Dr. Arson trouxe um dado que na Paraíba, desde o advento da ficha limpa para cá, nós já tivemos 90 prefeitos que ou perderam o mandato ou não puderam disputar. Do número de municípios do nosso estado. Porque não tiveram o mesmo cuidado com a conduta vedada, abuso de poder político, abuso de poder econômico, e tivemos 2 governadores que que foram cassados, já tinha saído do mandato, e ficaram inelegíveis também por um período. Então essa conversa de que a lei não serve, que não vai pegar, que não funciona, isso não existe. Às vezes ela demora, mas ela chega e a gente está aí com dados realísticos para mostrar.